Team Elliott vs Kaya Sakura. Essa luta aqui, o pessoal me chama de maluco, mas eu acredito que o Team Elliott vai sair com a vitória contra o Kaya Sakura. Jared Cannonier contra Michael Venom Page pelo peso médio. Acredito que o Michael Page vai vencer o Cannonier. Price contra Newman. Acredito na vitória do Carlos Price no lockout. Leron Murphy contra Aaron Pico. Aaron Pico tá estreando no UFC. Acredito que o Murphy, embora eu não goste do Murphy, vai vencer o Pico. Digos Duplessis contra Khamzat Chimaev. E eu acredito que o Chimaev vai amassar rápido o Duplessis. Eu acredito que a força do Chimaev é acima do normal. Acredito que talvez um ground and pound do Chimaev e um knockout. Finalização, não acredito que o Duplessis vai ser finalizado. Sim, nós acertamos todas as lutas do card principal do UFC 219 lá no UFC Fantasy, por incrível que pareça. Eu gostei de todas as lutas, até mesmo da luta principal. Hoje eu vi muita gente cornetando, mas tá tudo bem. Confesso que eu estava me acostumando com o meu novo horário de acordar cedo e acabei dormindo numa luta. E não foi na luta principal, tá? Mas pra minha alegria, o UFC vai começar bem mais cedo essa semana. Vai ser às 4 horas da manhã. Pois vai acontecer lá em Xangai, na China, onde teremos a luta principal do chinês Zhang Miyang e o brasileiro Johnny Walker. Bem, por onde eu devo começar? O UFC cedia vários eventos em cada lugar do globo e usa os seus atletas contratados para ser o chamariz para levar público para esse evento. Por exemplo, Charles Oliveira no Brasil e, por exemplo, quando é em Abu Dhabi ou nos Emirados Árabes, chamam essa pessoa da comunidade muçulmana, né, que é Islam Makhachev, Abuz Magomedov, o próprio campeão do meio pesado, que eu acabei esquecendo o nome, Magomed Ankalaev. E todas as lutas para esses lutadores em si são matchups interessantes. O UFC não é que nem o WWE, onde ele vai fazer o script das lutas, né? Onde as lutas são escriptografadas, são escritas, então a gente já sabe o resultado. Não, o UFC ele não escreve as lutas, porém ele coloca adversários pontuais que podem ser mais favoráveis para um ou outro atleta. E como todos nós, na grande maioria, somos patriotas e gostamos de ver os dos nossos vencendo, o UFC usa esse gatilho para atrair o público local para assistir o evento, colocando lutas dos atletas locais com matchups interessantes, ou seja, lutas que sejam interessantes para o público local comemorar, torcer, curtir. E dessa forma, vende-se todos os ingressos. Tanto é que lá na China os ingressos foram vendidos em menos de 1 minuto, esgotaram tudo. Porém, a gente tem que deixar bem claro que existem atletas fora da curva que, independente de onde eles lutarem, eles vão fechar, eles vão acabar trazendo muito público. Por exemplo, um McGregor da vida, ou o Alex Pereira, qualquer lugar onde for lutar, pode ter certeza vai dar sold out. Mas isso não vem ao caso. Como o evento vai ser na China, o UFC escalou o hypadíssimo Zhang Yang, que tá vindo de 12 vitórias por via rápida, todas no primeiro round, contra um brasileiro que, assim, não tá numa boa fase, porém ele tem um grande nome, que é o Johnny Walker. O Johnny Walker, eu não sei se você recorda, mas no UFC, quando ele chegou, ele era como se fosse um Khamzat Chimaev, porque ele tava vencendo de todo mundo muito rápido. Ele era um meteoro, ele era um cometa, ele era um unicórnio. Mas os resultados negativos vieram também, porque mesmo ele tendo aquele jeito agressivo, onde ele acabava rápido as lutas, quando ele teve a primeira derrota com o Corey Anderson, ele tentou mudar a forma de lutar. Ele tentou ser mais técnico, porque ele entendeu que a técnica ia fazer ele crescer nos rankings. Mas isso também despersonificou a sua forma de lutar. Despersonificou a forma que ele lutava antigamente, que trazia os resultados positivos. Hoje, ele é muito mais técnico, muito mais velho, ele vai lutar com um garotão, a literal muralha da China, e vamos ver como é que vai se decorrer essa luta. Vai ser uma luta boa pro chinesinho comemorarem? Não sei, cara. Não sei, vamos conferir isso aí na frente. Esse evento, cara, tem umas lutas que são bem interessantes. Não vou mentir. Tem luta chata, tem umas lutas assim que você mal conhece ninguém, você tem que pesquisar pra ver a luta dos caras, pra ver com quem eles lutaram. Mas existem lutas boas também. Exemplo, a primeira luta da noite vai ser com o Diyar Nurgorzai contra o Uran Satibaldiev. Eles chegaram invictos no UFC e foram derrotados. Esse Diyar Nurgorzai é um cazaque que o Branson Ribeiro finalizou ele. E esse Uran Satibaldiev é um cara muito bom do Quequistão. Ele chegou no UFC pegando luta faltando 2 dias de antecedência. Ele pegou a luta contra o Martin Buday. O Martin Buday, caso você não se recorde, ele venceu o Marcos Buchecha recentemente. E esse cara, meio pesado, pegou uma luta no meio do peso pesado, com 2 dias de antecedência, e quase venceu, cara. Ele quase venceu o Buday, assim, foi uma luta muito apertada. Ele, ele fez o Buday andar pra trás, foi uma luta bem interessante. Tanto é que é por isso que eu vou colocar meu favoritismo no Satibaldiev. Eu vou colocar no nocaute no primeiro round. Segunda luta da noite, esse Long contra o Yu. São 2 atletas, assim, bem meio de tabela. Eu vi que esse Soo Yong-gyu, ele é um coreano que tem bastante lutas por decisão.
eu vi as lutas dele, assim, não são tão empolgantes. Eu acredito que ele vai vencer, independente que a casa é a chinesa, mas eu acho que o Song Yong-gil, ele tem mais armas pra vencer o Long, e vai vencer, na minha opinião, por decisão unânime, mas assim, é MMA, tudo pode acontecer. Lembra que eu te falei que o matchmaker faz um caminho pro atleta vencer? Essa aqui é a luta que eu acho que o matchmaker colocou a mão ali pro o atleta da casa vencer, que é o Isa, o nome do cara completo é isso, Isa, só, contra o Wilson. Que é o Westin Wilson. O Westin Wilson, ele chegou no UFC, ele teve 2 derrotas, mas assim, ele pegou a primeira luta dele, o Joanderson Brito, que é um bruto, um brucutu. Cara muito bom, sério, eu acho que o Joanderson é um dos caras mais fortes, assim, talentosos que eu já vi lutar. Eu vi ele lutar ao vivo, eu já vi ele na semana de corte de peso, ele é enorme, eu pensei que ele era até menor, mas ele é bem grande mesmo, é bem forte. E ele venceu o Westin Wilson, depois ele pegou o Jean Silva, pegou o Lorde logo. E assim, o Lorde é outro cara também que é da minha cidade. É um cara bruto, é um cara assim que, cara, não tem como. Ele tá invicto no UFC. Um cara muito forte, muito bom. E depois o West Wilson pegou um outro adversário e finalizou. O Isa, ele é um bom rapper também. Tanto é que a maioria das vitórias dele é pela submissão. E eu acredito que ele vai finalizar o West Wilson. Acredito que esse matchmaking aí foi feito simplesmente pro chinês ganhar, pro chinesinho ganhar locais no ranking. Michel Pereira contra o Kyle Daukaus. Eu amo o Michel Pereira. Eu, como eu falei também, do Jean Silva e do João Anderson, que eu conheci lá no Rio de Janeiro, pessoalmente, eu já conheci antes, mas o Michel também conheci no Rio e, cara, ele é muito grande, cara, ele é muito forte, meu Deus do céu. Ele ia pegar o Matuto, que é outro cara que eu também conhecia há mais tempo já, eu conheci ele na academia, eu lembro que eu fui com o Vai Morrer, o Gustavo, que é meu xará, lá na Futebol Diego Lima, e a gente conheceu o Marcos Tudo e a gente até o apelidou de o Incansável, porque ele trocava os parceiros de sparring e ele não cansava, ele nem sequer expressava reação, assim, né, a gente chamou ele de incansável, daí ele falou: "Pô, que massa, mano, obrigado aí, porque eu tô treinando porque eu tô machucado e aí eu tenho que, tipo, parecer que tô bem". Então essa era a luta, era Michel Pereira contra o Marcos Matuto. Mas o Matuto, ele teve que sair da luta, e chegou o Kyle Daukaus, que é um cara que já foi do UFC, o irmão dele também já foi do UFC, o Chris Daukaus. E o Caio teve que sair, ele saiu, foi, não teve o contrato renovado, mas como o Matuto saiu da luta, ele levantou o braço e falou: "Eu aceito pegar o Michel Pereira". E aí essa vai ser a luta. E eu fiquei muito feliz com essa escolha aí que aconteceu, essa dança das cadeiras, porque o Michel é um cara que eu aprecio bastante, é um cara que eu gosto muito, e o Marcos Matuto também. Então, ver um dos 2 perder pra um deles, assim, eu ia me deixar bem triste, ainda mais que o Michel Pereira tá numa má fase, mas assim, é um cara muito perigoso e o Marcos Matuto também tá num hype muito grande, se ele perder pro Michel também ia me deixar muito triste. Enfim, não vai acontecer essa luta, vai acontecer Kyle Daukaus contra Michel Pereira e como eu sou o Chachauzetti, né, eu vou colocar Michel Pereira por nocaute no primeiro round, porque a luta passada que ele fez, ele tentou conter o gás dele, porque na luta contra o Fluff, ele colocou muita pressão e acabou cansando, mas assim, quem luta com o Fluff com aquela pressão acaba cansando mesmo. Você não viu a última luta contra o Dolides, o que aconteceu? O Fluff engoliu o Dolides, lá ele Para quieto no lugar, cara. Vamos, vem. ai, cara, não precisa trabalho, hein, rapaz. Agora, Hongzu contra Austin Hubert. Essa aqui é outra luta que eu acho que o matchmaker aproveitou pra fazer o cara da casa vencer. Esse Hongzu, ele vai pegar o Hubert, eu acho o Hubert, ele é 2-7 no UFC, ou seja, tem 2 vitórias e 7 derrotas. Então, meu cara, eu vou aqui de Hongzu, finalização no segundo round, tendo em vista que a maioria das vitórias dele são finalização. Kavanagh contra Johnson, cara, essa luta aqui me intriga muito. O Johnson é um cara muito bom, tanto é que ano passado ele foi um dos caras, junto com o Carlos Prazo, que fizeram 4 lutas e 4 vitórias. E o Kavanagh é um garoto muito bom, é um ótimo prospecto, um cara forte, letal, rápido, criativo, muito técnico. Eu vejo que os dois são muito bons. Eu vejo que o Johnson é muito mais experimentado no UFC e também nas competições em geral. Ele venceu invicto já. E o Kavanagh, um invicto, jovem, prospecto, chegando. Eu vou com o Kavanagh, mas eu não me surpreenderia com o Johnson vencendo. Tanto é que o Johnson é o único cara, um dos caras que venceu o Joshua Van. E o Joshua Van vai disputar o cinturão com o Potor a seguir. Começando no card principal, Maheshat Haisaer contra o Gao Young. Da mesma forma que eu falei anteriormente, do matchmaker, valorizando o atleta, tá. Eu acredito que eles fizeram essa luta pro cara da casa ganhar, mas eu acredito que o cara da casa não vai ganhar, cara. Eu acredito que o Gao Yang, que aliás é favorito, vai vencer essa luta contra o chinês. E eu coloquei na decisão não unânime. Assim, quando eu tava
pensando nesse palpite, eu falei: "Cara, se for pra decisão e for muito apertada, vamos lá pro chinês, porque tá em casa, né, e tal". Mas eu acredito que o Young vai vencer, cara. A próxima luta, essa luta aqui eu acho que o chinês vence. Cara, ele tem 11 vitórias e as 11 foram pela via rápida, assim, é um cara muito duro, é um garotinho muito bom. Olho nesse garoto, tô aqui ansioso pra ver ele lutar, cara. Acho que essa aí vai levantar bem a casa. Vou colocar nocaute no primeiro round. Agora, essa aqui é uma luta interessante, tava conversando até com meus parceiros. Eu acredito que o Kevin Borjas vai vencer o Sumo da Erch. O Borjas, que na luta passada também quebrou o hype o Rodrigues, aquele mexicano, né, que dança, que fala What's up, my nigga?" Pero es que soy mexicano, sí lo puedo decir, ¿no? Chingue su madre. Esa madre. Eu acho que o Borjas vai vencer o Sumo da Edge. O Sumo da Edge, a última luta dele não foi muito impressionante. Não gostei. E a luta do Borjas eu gostei, cara. E ele é um cara que, antes de chegar no UFC, ele nocauteava todo mundo. Ele chegou no UFC, ele teve umas lutas mais com decisão, etc. Mas também é alto nível, né? Não dá pra nocautear todo mundo. Enfim, eu tô com o Borjas. Eu acho que eu vou por nocaute no segundo round nessa daqui. Geralmente, quando eu tô meio indeciso, eu corro só no segundo round. Agora, Pavlovich contra Valdo Cortez Acosta. Cara, as pessoas, elas não dão atenção pro Acosta. Eu sei que o Pavlovich, ele tem muito mais tarimba, ele tem muito mais pedigree de peso pesado e o Acosta é mais um gordinho, né? Mas o Acosta tem uma derrota na carreira. Pro Gotti, o Rodrigo Nascimento, o pezão, né? Mas o Pavlovich é um cara muito duro. Independente do Acosta só ter essa derrota na carreira, eu vou com o Pavlovich. O Pavlovich não tá numa boa fase, depois que ele foi nocauteado pelo nosso campeão, hoje campeão indiscutível, Tom Aspinall. Depois que ele perdeu pro Tom Aspinall, ele perdeu pro Alexander Volkov. E na sequência ele venceu a luta contra o Jairzinho numa decisão bem mequetrefe, sabe? Então assim, eu vou com o Sergey Pavlovich, mas não me assustaria do Acosta vencendo uma decisão. E eu vou por Pavlovich na decisão unânime do juiz. Agora Sterling contra Ortega. Essa luta aqui me intriga muito. Caso você não saiba, é 5 rounds. São 5 rounds essa luta. O Ortega é um cara muito duro. E o Sterling é um cara que tem muito mais experiências com 5 rounds. Ele é o segundo, se não o melhor peso galo da história até hoje. Até hoje ele é. O Merab pode passar ele ainda. Eu vou com o Aljamain Sterling aqui nessa. Eu acredito que a experiência dele de lutas por cinturão, 5 rounds, eu acho que ele vai conseguir sobrepor o Brian Ortega. O Brian Ortega é um cara que é um bom rapper, então um ótimo jiu-jitsu, um dos melhores jiu-jitsus dos 66 quilos, mas o Sterling, ele também é um bom jiu-jiteiro. Pro MMA, ele é muito bom. Eu vou colocar Sterling por decisão unânime, porque eu também acredito que o Ortega, ele prefere morrer a desistir, entendeu? E agora a luta principal do UFC Xangai, eu vou de Johnny Walker, cara. Da forma mais clubista possível, eu acho que o Johnny Walker, ele tem chance de vencer o Ming Zhang Yang. O Ming Zhang Yang, ele nunca lutou mais que um round, cara, há muito tempo. Eu acho que a única luta que ele passou do primeiro round foi só uma, só que veio pro segundo e acabou. Ele é um cara que é muito explosivo, assim, é só aguentar blitz iniciais. O Johnny Walker, ele tem um retrospecto aí negativo muito grande, mas eu acredito que ele consegue sair com a vitória contra esse chinês. Aliás, eu falo com o Walter, né? Eu fico falando, Walter, você tá me dando confiança pra eu ir com o Johnny Walker essa semana, hein? E ele falou, não, pode ir, cara, eu acho que o nosso jogo, né, é inicial, tocar a luva e quedar o chinês. E eles já treinaram juntos e o Johnny já quedou bastante esse chinês, então eles já se conhecem. Essa semana eu vou com o Johnny Walker contra tudo e todos. Não é uma parada mais conservadora, mas assim, se for pra acontecer, vai acontecer. Eu vou com o Johnny Walker finalização no primeiro round. E esse é o meu palpite da semana. Espero que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui embaixo, caso você queira participar do UFC Fantasy da Knockout Stars, a nossa liga. Eu vou querer fazer uma premiação, eu quero divertir, quero fazer uma parada diferente. Comenta aqui embaixo o que você acha que seria interessante fazer e brincar com tudo isso. Quem chegar em primeiro lugar, o que a gente pode fazer pra gamificar isso. Caso você tenha gostado do vídeo, da minha pesquisa, da minha visão de mundo durante a luta aqui, se inscreva no canal, deixa seu like pra propagar pra mais pessoas. Espero que a gente acerte mais uma vez todas as lutas, mas assim, não vai ser toda vez que eu vou acertar todas. E tá tudo bem quanto a isso. Eu não sou vidente, pô. Tenha uma ótima semana e um ótimo evento. Até mais.